Bom, então vamos iniciar ou continuar nossa jornada pelo direito previdenciário, né? Então, na aula passada a gente finalizou falando do plano de benefícios, né? Então, quando você fala de regime geral de previdência social, você tem que ter em vista que você está falando da previdência social da iniciativa privada, que tem um plano de benefícios, que vai estar discriminado ali na 8.213, esse artigo 18 é da 8.213, e esse plano vai estabelecer, plano de benefícios, vai estabelecer prestações, que são valores pagos substitutivos de renda ou não. Nós já vimos que nem todo benefício previdenciário é substitutivo de renda, mas sempre quando se falar de prestação, ele vai ter natureza econômica, natureza pecuniária, financeira. E temos os serviços, que são as obrigações de prestação de algum tipo de serviço, né? Obrigações de fazer, que a autarquia pública oferece, que é o caso da reabilitação profissional, da assistência social, tá? Então, quando nós vimos o plano de benefício, ele está lá no artigo 18, taxativamente, não é exemplificadamente, ele fala que benefícios são esses, que prestações são esses, que serviços são esses que a Previdência Social fornece. Isso de acordo com o princípio da seletividade e distributividade. A ideia de que nem todos os riscos sociais estão selecionados. Quais são os riscos sociais? São esses daqui que vão estar representados na forma de benefícios e serviços, tá? Então, o artigo 18 vai trazer para a gente, quanto ao segurado, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, antiga aposentadoria por tempo de serviço. A aposentadoria especial, que teve um julgamento importantíssimo iniciado semana passada, no Supremo Tribunal Federal. O auxílio-doença, todos esses que vimos até agora são substitutivos de renda, ou seja, visam substituir a renda do segurado. Colocar no lugar da renda do segurado, ou seja, presume-se que o segurado está vinculado a um risco social, foi atingido por um risco social, a expressão melhor é essa, que pode ter sido a doença, no auxílio-doença, a incapacidade, a invalidez, na aposentadoria por invalidez, pode ter sido o tempo de serviço que levou ao desgaste pessoal, a idade avançada. Todos esses são riscos e são benefícios substitutos de renda. Já aqui no salário família é um benefício que não tem natureza de substituto de renda, porque ele é um benefício de valor pequeno que é pago enquanto o segurado está trabalhando ou ao se aposentar. O segurado de baixa renda e o segurado que tenha filhos menores de 14 anos. Então, o salário família não é um benefício substituto de renda. Nós temos também o salário maternidade, que é um benefício substituto de renda da mulher que adota, da mulher que adota, da mulher que pare, do homem que a mulher venha a faltar na ausência por morte dela, o pai que assume a maternidade da criança, e é basicamente o segurado empregado ou assegurada da Previdência Social. Aí o evento é a gravidez, ou, no caso, a proteção à infância, no caso de adoção. O auxílio acidente, que também não é um benefício substituto de renda, nós já vimos, tanto que o auxílio doença ele é pago em concomitância com o trabalho, ou não é obrigatório o retorno ao trabalho, mas ele é pago para que o segurado retorne ao trabalho de uma forma com a subsistência ali mínima garantida por conta das sequelas permanentes, limitantes e graves, tá? Então, esse vai ser o auxílio acidente, por isso ele pode ser em valor inferior a um salário mínimo, porque ele não é decorrente, não é substituto de renda, né? Nós temos, quanto aos dependentes, a pensão por morte e o auxílio reclusão. Eu vi uma questão para a prova de perito do INSS que dizia o seguinte: em relação ao segurado, não se inclui no rol de benefícios da Previdência Social. O que a questão quer saber se você conhece o artigo 18?
Porque ele não está querendo saber requisito do benefício, não querendo saber nada. Ele só quer saber qual é o benefício que não é oferecido ao segurado. Mas ele usou o termo prestações. Ele não usou o termo benefício. Aí tinha lá salário maternidade, tinha aposentadoria por tempo de contribuição, tinha aposentadoria por idade, tinha auxílio doença, etc. A questão correta era uma questão que dizia auxílio reclusão. Essa é fácil. Todo mundo ia acertar. Só que tinha reabilitação profissional. Mas reabilitação não é ofertada ao segurado, é. Os serviços são ofertados tanto ao segurado como ao dependente. Então, o serviço social e a reabilitação profissional são ofertados aos dois, segurados e dependentes. Porém, não é prestação. Não tem natureza prestacional. Porque sempre quando a gente ouvir falar em prestação, a gente tem que entender conteúdo financeiro. Aqui é serviço. Então, toda vez que eu ouvir falar em prestação propriamente dito, até na natureza de benefício, porque a lei traz benefícios e serviços. Então, ela distingue o que é benefício, tem natureza pecuniária. O que é serviço, não tem. Tá? Então, a questão, o auxílio reclusão é fácil, porque a gente sabe que não é devido ao segurado recolhido, e sim a seus dependentes. Mas, no caso, a pegadinha era entender a diferença entre prestação e serviço. Tá? Então, aqui, quanto ao segurado e dependente, nós temos os serviços, reabilitação profissional e serviço social. Ok? Vamos lá. O auxílio acidente só é devido ao empregado avulso e especial, aos demais não é. O aposentado que retorna ao trabalho só tem direito ao salário família e reabilitação profissional. É uma questão que muito recorrente, porque os trabalhadores voltam à atividade. Se eles ficarem doentes, eles não têm direito ao auxílio doença correspondente àquela atividade que ele está exercendo após a aposentadoria? Não tem. Porque ele já está recebendo o benefício. Entendeu? Então, é isso que esse artigo quer dizer. Se vier uma questão de caso, ele vai tratar disso. Segurado João, aposentado da Previdência Social, retornou ao trabalho. Sofreu um acidente de trabalho que o incapacitou por mais de 15 dias. João terá direito a 2 pontos. Apenas salário família e reabilitação profissional. Ok. Então, não é o caso do pagamento de nenhuma prestação. Ó. Aqui não consta serviço social, mas serviço social ele tem direito, porque não é prestação. Então, o aposentado que retorna à atividade não fará jus a prestação alguma da Previdência em decorrência do exercício dessa nova atividade, ou seja, voltou à atividade, porque ele já recebe da atividade anterior, exceto salário, família e reabilitação profissional quando empregado. Ok? Bom, então vamos agora adentrar nos benefícios propriamente ditos. Tá? Vamos falar em detalhes, claro, detalhes que o nosso curso permite falar, porque é uma imensidão. É uma imensidão. Mas a gente trata de uma forma que o edital provavelmente vai pedir e vai querer de vocês, que vocês saibam, né? Bom, vamos iniciar pela aposentadoria por invalidez, que é o que está lá no plano de benefícios, é o que inicia realmente a Lei 8.213. Tá? Diz o artigo 42 da 8.213. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência, a gente vai ver carência. Todos os benefícios da Previdência Social ou tem uma carência pré-definida ou tem a isenção da carência. A gente vai ver direitinho isso mais para o final. Será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença. Então, primeiro passo. Aposentadoria por invalidez não é um benefício que decorre necessariamente de um benefício anterior, qual seja o auxílio-doença. Tanto faz. Vamos imaginar uma situação em que o segurado sofre um acidente e aquele acidente leva a uma tetraplegia, por exemplo. Esse segurado não precisa entrar em auxílio-doença para que seja verificada a sua total
e insusceptível capacidade de retorno ao trabalho. Então, estando ou não em gozo, se for verificado que ele é incapaz e insusceptível de reabilitação, ou seja, além dele estar sem condições de retorno à atividade, e isso é o que quer dizer incapaz, a gente tem que entender a incapacidade como uma incapacidade total. O que é incapacidade total? Sem condições de retorno para nenhuma atividade. Porque a incapacidade parcial não é a incapacidade da aposentadoria por invalidez. A incapacidade parcial de retorno à atividade é a incapacidade susceptível de reabilitação. Porque o que é a reabilitação? A reabilitação é o serviço da Previdência Social que vai fazer com que você tenha condições de retorno à sua atividade ou a outra atividade que você possa exercer, de acordo com a sua limitação funcional. Então, a incapacidade da aposentadoria por invalidez, ela é sempre total. Insusceptível de reabilitação, uma incapacidade que você, medicamente falando, não tem condição de retorno. A Justiça, o Poder Judiciário, entende que esse insusceptível de reabilitação está relacionado também com suas condições pessoais. Então, vamos entender que sua limitação seja uma limitação médica não tão ampla. Ou seja, em termos médicos, você teria condições de retornar a uma outra atividade mais leve. Mas você tem, por exemplo, 60 anos de idade e é analfabeto. Sempre atuou em atividades braçais. Qual é a sua condição pessoal de aprender, nesse momento da vida e com este grau de instrução, uma nova profissão de acordo com a sua limitação? É praticamente nula. Então, esse insusceptível de reabilitação está relacionado a isso. Não apenas a uma condição médica, mas uma condição pessoal, uma condição social. Você não tem condições de passar por um programa que lhe deixe apto ao exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Isso é o que quer dizer um insusceptível de reabilitação. E se ele apaga enquanto permanecer nessa condição. Observe, ao contrário do que muita gente imagina, nenhum benefício por incapacidade é definitivo, nem a aposentadoria. Toda vez que se fala em aposentadoria, nos parece que tem um cunho de definitividade, ou seja, estou aposentado e pronto, resolvi meus problemas. Olha o que diz: CLA paga enquanto permanecer nessa condição. O que esse artigo quer dizer? Esse artigo quer dizer que poderá ser suspenso ou cancelado se a condição médica muda. Ou seja, a aposentadoria por invalidez não é definitiva. Nenhum benefício por incapacidade, por doença, é definitivo. Então, o INSS tem sim direito e a prerrogativa de convocar o segurado aposentado por invalidez, não interessa há quanto tempo ele está. Também tem um senso comum de que mais de 5 anos, mais de 10 anos, isso não existe. O que nós vamos ver na lei, no artigo 47, é que fala de como essa cessação será feita para os aposentados a longo prazo, mas ela pode ser feita, só tem que cumprir ali prazos de cessação e limites, mas ela pode acontecer. Não há impossibilidade de se cessar ou suspender benefício por incapacidade, mesmo que tenha mais de 5 ou de 10 anos de concedido. Tá? Se a condição médica, quando ele fala que condição aqui, ele está falando de incapacidade. Condição médica. Parágrafo 1º. A concessão... Como? Não? A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado às suas expensas fazer-se acompanhar de médico da sua confiança. Então, o segurado, ele pode levar o seu médico particular para participar do exame médico. Porém, a decisão em termos de verificação de incapacidade é uma prerrogativa exclusiva dos peritos oficiais, ou seja, dos peritos do Instituto Nacional, tá? Os peritos médicos. E dependerá, ou seja, não é opcional, é obrigatório.
Ah, mas eu me trato pelo SUS, então o meu médico do SUS não pode dar um relatório que me isente de participar da perícia? Não. Não há correlação entre o médico, ainda que um médico do Sistema Único de Saúde, e a verificação de capacidade da perícia médica. É prerrogativa, é ato privativo do médico perito do Instituto Verificação de Incapacidade para concessão de benefício. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Isso aqui é o chamado doença pré-existente. É a história do carro. Eu posso, depois que o carro foi roubado, fazer o seguro do carro? Não. É a mesma coisa. A lógica é a mesma. Eu não estou comparando o regime de previdência social a um seguro de um automóvel. Mas a lógica da pré-existência do risco é essa. Se você já foi acometido pela doença incapacitante, antes de ser segurado, antes de ser segurado, então, essa doença não poderá ser a doença que vai lhe fazer ingressar em benefício de previdência social, benefício por incapacidade. A doença ou lesão que ele já era portador, ela não pode ser a causa da concessão de um benefício por incapacidade. Agora, o agravamento ou a progressão dessa doença, sim. Aí um exemplo plástico, que eu até acho que já contei para vocês. Eu tive um cliente que nasceu não. Eu da outra vez falei a mesma coisa, não nasceu. Ele adquiriu uma poliomielite, né? Na verdade, e aí tem aqueles sintomas da paralisia infantil, né? Em decorrência da poliomielite, teve a paralisia infantil. E reduziu a perna. Mas ele retomou o mercado de trabalho. Eu dei esse exemplo falando de reabilitação. Ele se reabilitou, se habilitou, porque ele não era habilitado, habilitou a uma atividade de acordo com a sua limitação e ele trabalhou. Mas, posteriormente, já em virtude de uma queda no local de trabalho, ele teve um agravamento da limitação que ele já possuía. Nesse caso, ele teve direito ao benefício por incapacidade. Porque ele estava apto, ele tanto estava apto que ele estava trabalhando. Porém, com um agravamento da lesão, ele teve direito ao benefício. Então, se a doença ou a lesão já existem e a incapacidade ela vem por conta dessa doença ou lesão, antes de você ser segurado, a questão toda aí é, você já é segurado ou não? Se você não é segurado da Previdência Social e já tem uma doença incapacitante, essa doença não será objeto de benefício por incapacidade. Por quê? Porque ela é pré-existente. Doença pré-existente à condição de segurado não vai ser considerada. A exceção é agravamento ou progressão da doença. Ok? A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença, no caso em que o auxílio precede a aposentadoria. No caso em que o auxílio precede. Então, vamos imaginar a situação mais comum. Você, depois do 15º dia de atestado médico, você é um segurado empregado. Você tem o direito a que o INSS assuma a sua renda através do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Até o 15º dia é uma obrigação da empresa, não é? Todos sabem disso? Isso é direito do trabalho, né? A empresa até o 15º dia, ela paga o atestado médico. Se esse atestado, além de 15 dias, encaminha ao INSS para passar pela perícia médica. Na perícia médica vai ser averiguado qual é a condição de incapacidade que você se encontra. Sua incapacidade é total e permanente ou é total e temporária? Ou é parcial e temporária? Verificando-se que, não, é total, mas pode ser temporária. Você passa em auxílio-doença. Até que em determinado momento o médico perito diz, não, olha, você já fez todos os tratamentos, você realizou tudo o que se podia e sua situação médica só piorou. Então, eu já estou vendo que, medicamente falando, sua situação é de incapacidade permanente, não temporária. Então, esse benefício de auxílio-doença vai ser transformado em aposentadoria por invalidez. E daí é que ele iniciará
a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença. Você cessa o auxílio-doença e no dia seguinte implanta a aposentadoria por invalidez. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º que nós vamos ver. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva, a aposentadoria por invalidez será devida. Ou seja, aqui é no caso de que não há auxílio-doença. Não há auxílio-doença. Perícia médica identifica imediatamente, ó, como eu falei, sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, não vai ter condição de retorno ao trabalho. Então, sua incapacidade total e permanente, imediatamente incide o caso da aposentadoria por invalidez. Aí, a gente nem colocou aqui os parágrafos 2º e 3º, mas é exatamente isso. Ela é devido a partir do 16º dia em que você ingressa, assim como o auxílio-doença, que é devido a partir do 16º dia do atestado médico, ou seja, do afastamento do trabalho. Tá? Essa é a data de início da aposentadoria por invalidez, nos casos em que não há auxílio-doença. Bom. Opa. Eu ainda estou me adaptando, mas eu consigo, viu, gente? Esse negocinho aqui é melhor do que antes, que eu ficava apertando, o negócio não ia. Então, vamos falar de algumas características da aposentadoria por invalidez. Primeiro ponto. Coeficiente de cálculo. Então, vamos lá. Você estava trabalhando, ficou doente, incapaz para o trabalho, não é qualquer doença. É uma doença que lhe impossibilite de trabalhar. Eu estou mesmo hoje um pouco gripada, mas não me impossibilita de trabalhar. Então, não é o caso de me socorrer ao benefício. Tem que ser uma doença incapacitante. Seu médico particular lhe deu um atestado de que, no mínimo, você vai ficar 60 dias afastado. Você procura a Previdência Social. Quando você busca a Previdência Social, o médico descobre que seu caso é de incapacidade total e permanente. Então, ele vai lhe conceder a aposentadoria por invalidez a partir do 16º dia. Como é que essa aposentadoria por invalidez vai ser calculada? Nós vamos falar de salário de benefício e nós vamos falar de renda mensal inicial, que são as formas de cálculo, como você chega no valor do benefício, um pouquinho mais para frente. Mas de cara eu já posso dizer para vocês que a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios mais vantajosos economicamente. Porque não é um caso de uma aposentadoria voluntária, como a aposentadoria por tempo de contribuição ou a aposentadoria por idade, em que o segurado pode aguardar para requerer. Na aposentadoria por invalidez, ou ele requer ou ele não tem fonte de renda. Então, por isso, não há nenhum tipo de limitador ou de restrição econômica ao benefício. O benefício de aposentadoria por invalidez terá o coeficiente sempre de 100%. E nesse ponto, em termos de cálculo, tanto faz a aposentadoria por invalidez previdenciária como a aposentadoria por invalidez acidentária. Tem pessoas que imaginam que a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho tem um valor superior à aposentadoria por invalidez previdenciária. E isso não é verdade. Era até 1994. Em 1995, com a Lei 9.052, se não me falha a memória, vocês olham direitinho lá na própria Lei 8.213, no texto original, vai ter qual foi a lei que modificou, trouxe diversas modificações e uma delas foi igualar o cálculo da aposentadoria acidentária, ou seja, a aposentadoria que decorre de um acidente de trabalho, e da aposentadoria por invalidez que decorre de uma doença não relacionada ao trabalho. Então, é o mesmo cálculo. As duas aposentadorias vão ter repercussões diferentes na vida do segurado, mas em termos de previdência, não. Em termos de previdência, o valor é o mesmo, tá? E observem, é um benefício só. Não existe na legislação previdenciária um capítulo de aposentadoria por invalidez previdenciária e outro capítulo de aposentadoria por invalidez acidentária. O benefício é um só, aposentadoria por invalidez, nas espécies acidentária e previdenciária, com códigos diferentes, mas o benefício é um só. Ok? É como a aposentadoria por tempo de contribuição do professor e a aposentadoria por tempo de contribuição comum. É a mesma aposentadoria por tempo de contribuição, só que tem duas espécies diferentes, ok? Quando
acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se esse, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que a aposentadoria por invalidez, no caso do acidentado do trabalho, e aí isso se aplica também, né, ao caso atualmente que não há mais essa diferenciação, ela é igual ao auxílio-doença se esse, por força de reajustamento, for superior ao previsto. Essa é a ideia de que o segurado tem direito ao melhor benefício, sempre. Sempre. O segurado vai ter direito ao melhor benefício. Então, no caso da previsão anterior, em que... Eu vou falar rapidamente da história para vocês entenderem o que ele quer dizer nesse parágrafo, eu acho que é o parágrafo 4º daquele artigo 42. É o seguinte, até 1994, o segurado que se aposentava por acidente de trabalho, ele tinha direito a duas condicionantes. Se o valor do salário dele atual, no mês anterior ao do acidente, fosse maior do que a média das contribuições, ele tinha direito ao maior salário. Era uma opção. Uma opção, na verdade, de uma condicionante, não é opção, porque ele tem direito ao melhor benefício, então seria concedido o melhor. Entenderam o que eu estou querendo colocar? Você sofreu um acidente de trabalho, ponto. Estamos em 94. Sofreu um acidente de trabalho, você vai ter direito a que valor de benefício? Depende. Se o valor que você recebia de salário é mais alto do que a média das suas últimas contribuições, que dão origem ao benefício, na época eram as últimas 36, você terá direito ao maior, no caso, o seu último salário. Mas, se a média fosse maior, você teria direito à média. Aqui ele está dizendo exatamente isso. Se o auxílio-doença por força de reajustamento for maior do que o valor da aposentadoria por invalidez, você terá direito ao valor do auxílio-doença. Mesmo que a aposentadoria por invalidez seja um benefício em tese mais vantajoso, porque o auxílio-doença tem um coeficiente de 91% e a aposentadoria de 100%. Então, se a gente calculasse o auxílio-doença e por falta de reajustamentos, reajuste no salário de contribuição, reajuste no salário de benefício, o valor do auxílio for maior do que o da aposentadoria, você tem garantido o valor do auxílio. É isso que ele quer dizer. Matematicamente, hoje, é muito difícil acontecer, mas na época era muito comum acontecer. Até em virtude dos reajustes inflacionários. Mas não é impossível. Porque o reajuste do benefício é diferente do reajuste do salário de contribuição. Então, pode ser que a pessoa, quando teve o benefício de auxílio-doença concedido, o valor fosse maior, mesmo aplicando os 100%, porque o reajuste da aposentadoria por invalidez pode estar no índice inferior do que o índice do auxílio-doença. O que quer dizer, basicamente, é a mesma coisa do artigo que está lá embaixo, se não me engano, 120 da Lei 8.213, que diz o seguinte: o segurado tem sempre direito ao melhor benefício. Se ele se enquadra em duas coisas, qual é o melhor para ele? Então, vamos lá, um exemplo. O segurado tem direito a aposentadoria por idade e tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, ele tem 35 anos de contribuição e tem 65 anos de idade. Ele chega numa agência da Previdência Social e solicita o benefício. Qual benefício será concedido a ele? Obrigatoriamente o maior. Obrigatoriamente. Não é uma escolha. E não depende do requerimento dele, porque está previsto em lei. E está previsto também na instrução normativa, se não me engano, artigo 625, instrução normativa 45. Ela diz o seguinte: o segurado do INSS deverá, não é poderá, deverá conceder ao segurado o melhor benefício a que ele faz jus, cabendo ao servidor lhe orientar nesse sentido. Normalmente a aposentadoria por idade é mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Alguém sabe?
Hã? FAP? Não. Fator previdenciário. É isso que você chamou de FAP? É porque você estava falando do fundo de assistência. Fator previdenciário. O fator previdenciário na aposentadoria por idade, ele é opcional. E na aposentadoria por tempo de contribuição, ele é obrigatório. Agora, se o fator previdenciário for superior a 1, ele será, no caso da aposentadoria por idade, obrigatório. Por quê? Porque a Previdência tem que conceder o melhor benefício ao que o segurado faz jus. Entenderam? Ele só é facultativo se ele for negativo. Se ele for positivo, é obrigatório. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, no finalzinho do capítulo sobre aposentadoria por invalidez, nós temos o direito à assistência de 25%. Também chamada auxílio à manutenção de terceiro. Também chamado de acréscimo de 25%. O que é isso? Todo aposentado por invalidez, às vezes vocês vão dizer só o aposentado por invalidez, tem decisões no sentido dos outros benefícios. Mas, para a prova, vocês vão marcar só o aposentado por invalidez, porque está no capítulo de aposentadoria por invalidez. Que necessite de assistência permanente de terceiros, tem direito a um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. E o que é que eu quero dizer com auxílio permanente de terceiros? Está no decreto 3048 de 99, anexo 1. Vocês vão ler o decreto todinho, vocês vão ver lá. Anexo 1. O anexo 1 traz as hipóteses em que um segurado tem direito ao acréscimo de 25%. Só que no final, na última hipótese desse anexo, ele diz o seguinte: incapacidade para os atos da vida diária. Então ele torna aquele anexo exemplificativo. Porque incapacidade para reger os atos da vida diária é amplo. Né? Nos outros ele fala cegueira total, por exemplo, perda de 5 dedos da mão e de um membro inferior, ou seja, perda de um membro superior, de um membro inferior, e assim por diante. Então acho que são 8 ou 9 proposições. Tá? Mas no final ele diz incapacidade para os atos da vida. Se é incapacidade para reger os atos da vida, pode ser um sem número de doenças que dão direito a esse acréscimo de 25%. Então, resumindo, quem tem direito a acrescer ao valor do seu benefício, e digo novamente, exclusivamente aposentadoria por invalidez. Pessoa que necessita de assistência permanente de outra pessoa. Necessitar de assistência permanente de outra pessoa é o quê? É a pessoa que não tem condições de autonomamente exercer os atos da vida diária simples, atos simples como alimentar-se, vestir-se, reger seu próprio dinheiro, deambular na rua, ou seja, caminhar, exercer atos de independência, atos da vida independente. O anexo 1 trata da alienação mental. Porque depende da doença mental. Vamos imaginar uma depressão. Dependendo do grau dessa depressão, não lhe impede de exercer os atos da vida. Agora, por exemplo, alguém que está em surto psicótico não vai ter a menor condição de exercer os atos da vida. Não é? Então, a alienação mental, por isso é que a lei não trata de doença mental, fala de alienação. Uma pessoa que está completamente alienada da realidade. Mas, como eu disse, encaixa-se. Quando a gente começa a ler o anexo 1, a gente imagina que são casos taxativos. Mas como essa última hipótese diz que a pessoa que não consegue reger os atos da vida diária, todo tipo de doença, um AVC que a pessoa tem que lhe deixa em cama, porque o anexo vai falar doença que necessite de aleitamento, ou seja, aleitamento é de leite, de permanência contínua no leito. A expressão é essa. Ou seja, pessoas acamadas, né, necessitam permanentemente de terceiros. Tá? Então, quem tem direito a esse acréscimo de 25%, quem tem essa necessidade de terceiros. É bom dar uma lidinha lá no anexo, só para vocês terem uma ideia que tem que ser grave essa necessidade. Não é qualquer doença, né? Tem que ser realmente uma pessoa que não tem condições de exercer atos com independência. Tá? Alienação mental.
Essa é a expressão que o decreto escolhe. A partir de que idade pode receber? Não. Se o segurado, na verdade, tem que ser segurado. É um benefício destinado ao segurado. Para você ser segurado, você tem que ser enquanto menor aprendiz de 14 a 16 ou a partir dos 16. Então, o limite de idade é o limite de filiação enquanto segurado, né? Mas não tem. Não tem, em tese não tem, tá? Bom. Ele é devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo. Observe como ele tem natureza indenizatória, ele não está vinculado ao teto. Então, um segurado que é aposentado por invalidez no teto, 4.000 e poucos reais, que está hoje 4.300 e poucos reais, ele vai ter direito ao acréscimo e o benefício dele vai suplantar o teto. Porque é 25% a mais do que o teto. Então, não está limitado ao teto. Ok? Porque ele não é o benefício. O benefício não pode suplantar o teto. Mas ele se agrega a um benefício. Ele não é o próprio benefício. Ele é o acréscimo do benefício, entendeu? É como você também... Você não pode receber um benefício superior ao teto, concordo. Mas você não pode receber, por exemplo, pensão por morte e aposentadoria? É a mesma coisa. Ele está dissociado matematicamente do valor do benefício. Ele está calculado como um percentual sobre o benefício, mas ele não compõe o benefício. Ele está fora do benefício. Ele é recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado, tanto que ele é um percentual. Então, quando o benefício é anualmente reajustado, ele também é anualmente reajustado. Se o benefício sofre uma revisão por um erro de cálculo, ele também vai sofrer o aumento decorrente do erro do benefício, porque a base de cálculo dele é a renda mensal inicial do benefício. Então, o salário mínimo também muda se o benefício estiver limitado ao salário mínimo. Um benefício que está limitado a um salário mínimo, no ano em que o benefício é ajustado, ele vai ser 25% daquele valor que o segurado passou a receber. A partir da competência que o segurado passou a receber. Ele cessa com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Porque é um benefício adstrito à aposentadoria. Ele é adstrito ao segurado que necessita de terceiro. Então, ele não passa para pensionista. Ele morre com o segurado. Bom, vamos lá. Acréscimo de 25% é só isso. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é devida ao segurado incapaz total e permanentemente para o trabalho e que sua incapacidade seja insusceptível de programa de reabilitação, de passar por um programa para trabalhar em outra atividade. Ou seja, sua incapacidade não permite que ele trabalhe em atividade nenhuma, ela é total. E nem permite que ele venha a trabalhar. Insusceptível de reabilitação. Esse benefício pode ser acrescido de 25% caso esse segurado precise permanentemente de assistência de terceiros. Esse acréscimo de 25% não está vinculado ao teto, ou seja, ele pode suplantar o valor do teto na hora da composição final do benefício, ou seja, o valor final que o segurado vai receber pode suplantar o teto. O que não pode suplantar o teto é a aposentadoria, mas a aposentadoria mais os 25% pode. Porque é um adendo, não tá dentro da aposentadoria, né? Como já diz, é um acréscimo. Pois bem, e essa aposentadoria, como eu já disse, ela pode ser cessada. Ela não é definitiva, ela não é um direito adquirido do segurado, porque ela depende de uma comprovação médica. Então, vamos ver as hipóteses de cessação da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez pode ser cessada no caso de retorno ao trabalho. Se o segurado retorna ao trabalho voluntariamente, significa que, apesar da perícia médica ter identificado a incapacidade total e permanente, essa incapacidade não existe mais, porque ele retornou ao trabalho voluntariamente. Então, implica no cancelamento automático do benefício. Vamos imaginar que se verifique, através de uma perícia médica,
que houve a recuperação total da capacidade. Então, você está aposentado, mas aí o Instituto Nacional lhe convida, você vai fazer uma perícia médica, e aí nessa perícia médica o perito diz, você recuperou totalmente a sua capacidade para o trabalho. E aí? Bom, se essa recuperação se deu dentro de 5 anos da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, ou seja, você tem 5 anos em benefício por incapacidade. E foi verificado através da perícia médica a recuperação da sua capacidade. Se você tem condição de retornar. Isso se deu nesse período de 5 anos que você está ininterruptamente afastado. Como é que a autarquia, como é que o Instituto deve proceder? De imediato, o benefício vai ser cessado para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Tudo isso aqui quer dizer o quê? O segurado detentor de estabilidade. Se você tem estabilidade no emprego, por quê? Porque você está aposentado em decorrência de acidente de trabalho, você tem 12 meses de estabilidade. Se você era cipeiro, você tem um tempo de estabilidade. Se você era dirigente sindical, você tem um período de estabilidade. Tudo isso é hipótese de estabilidade. Se você tinha direito a retornar à função que desempenhava quando você se aposentou, o benefício será cessado de imediato e você será devolvido à empresa para assumir o seu posto de trabalho. Após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria para invalidez para os demais segurados. Ou seja, José, você está capaz, você tem 4 anos, né? Que dentro de 5 anos, você tem 4 anos afastado ininterruptamente entre aposentadoria e auxílio-doença. E você não tem estabilidade. Então você vai receber o quê? Você vai receber a aposentadoria por mais 4 meses e a partir daí o benefício será cessado. Após tantos meses quantos forem os anos. Se você ficou 4 anos afastado, você vai receber 4 meses de benefício. A partir do 4º mês, cessa a sua aposentadoria pela recuperação total da capacidade para o trabalho.